Maravilhosa, esperando a galera entrar. E eu vou então começar a explicar para vocês. Bem-vinda, Lê. Então, o tema da live especificamente ficou assim: você tem gerenciado bem as janelas de vida e de morte do seu corpo mental? Eu trouxe esse tema porque tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado dentro do Terapeuta Master, né, que é o nosso curso de cura interior, a jornada de cura do terapeuta. Ao mesmo tempo que a gente está trazendo essas ferramentas para vocês trabalharem em consultório, a gente também está fazendo uma jornada de olhar para dentro. Marcinha, Jodas, muito bom vocês estarem aqui. E o Maro entrando também. Boa noite, gente. A Lê também. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Augusto Cury, há muitos anos atrás, escreveu um livro, né, que fala sobre janelas killer e janelas light. E qual é o embasamento dessa teoria? Falando sobre a questão dos traumas, né, dos eventos traumáticos que a gente passa na vida e como isso fica gravado dentro da nossa memória e como uma janela, né? Então, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente viveu como uma experiência traumática. E o que são eventos traumáticos, né? Eventos traumáticos são choques emocionais profundos, experiências que a gente passa na vida e que deixam marcas emocionais. Agora, é importante lembrar que não existe um padrão para esse choque emocional. Algo que, de repente, pode criar um trauma numa pessoa, não cria um trauma em outra pessoa. Algumas coisas são básicas, né, que vão, de fato, gerar esse tipo de ferida emocional em todas as pessoas, né? Violência, enfim, abusos, né? Espancamentos, tudo isso são situações de vida que os seres humanos passam que dificilmente não cria um trauma. E o Augusto Cury traz esse conceito das janelas killer, as janelas de morte. Quando acontece, então, um evento traumático, é como se abrisse uma pop-up, né? Essa pop-up abre e fica ali rodando um programa, por exemplo, do abuso. Digamos que você passe por vários eventos traumáticos na sua infância, durante toda a sua vida, e elas vão abrindo várias janelas, várias pop-ups, né? Então isso vai, intensificando essas janelas de morte, tá? Então, vou trazer para o português para que as pessoas possam compreender melhor, né? Então, cada evento traumático que você passa, cada situação que você passa, uma discussão entre marido e mulher, uma violência sofrida na infância, né? Uma agressão sofrida, um bullying, violência física, abuso sexual, todas essas situações que nós vamos vivendo na vida, humilhações, né? Vícios, separações, todas essas situações que são passíveis de gerarem eventos, né, gerarem traumas por serem eventos traumáticos, que vão ficando marcados na nossa memória, vão então abrindo essas pop-ups, essas janelas, e vão deixando o seu sistema operacional cada vez mais sobrecarregado, cada vez mais lento, cada vez mais obeso de tanta informação de dor, né? Então, essa informação é muito bacana, a gente conseguir pensar dessa forma. Cada vez que eu starto um processo de dor, cada vez que eu passo por uma situação traumática, cada vez que eu passo e que eu guardo mágoa, que eu sinto ciúme, que eu passo por uma humilhação, que eu tenho um sentimento de não merecimento, que eu levo uma surra, que passo por um espancamento, que tenho o escárnio, um pai alcoólatra, enfim, eu anotei algumas situações aqui, né? O abandono, tudo isso são essas pop-ups, essas janelas que vão abrindo, né? E que vão deixando essas janelas abertas. Fafá, você passou mesmo por muitas coisas, né? Então, cada um desses eventos vai abrindo essas janelas e dependendo da força desse evento traumático, é como se fosse uma janela, uma pop-up muito poderosa, né? E ela tem muita força, ela tem muitos mecanismos ali e fica o quê? Sugando a energia do seu campo mental, tá? Por que a gente está falando nessa linguagem meio informática? Porque eu acho que a gente consegue fazer uma conexão bacana, né? Uma analogia bacana para vocês conseguirem
entender essa questão das janelas do sistema. Imagina o seu Windows com milhares de janelas abertas. Começa a dar pan, né? Começa a dar o quê? Aquelas travas, né? No seu sistema operacional. Quanto mais janelas de morte a gente vai deixando, né, aberta no sistema operacional do nosso mundo mental, da nossa memória, qualquer emoção, qualquer situação parecida vai acionando ainda mais janelas e mais pop-ups, mais janelinhas que vão abrindo, até que o quê? Que o sistema operacional dá aquela travada absurda, né? E você não sabe mais como fazer para recuperar, né? A otimização para que o seu sistema operacional volte a funcionar de forma a não ficar dando bug o tempo todo e você ficar encalacrado e paralisado. Olha que coisa interessante. Quanto mais janelas de morte você abrir no seu sistema operacional, mais paralisado você vai ficar. E é isso que vai acontecendo com as janelas de morte, com os eventos traumáticos, que você vai, então, abrindo e não resolvendo. Cada vez que você passa por uma situação como essa que a gente falou, separação, dívidas, discussões, perseguição, abuso, fracasso, né, desconfiança, ofensas do pai, ofensas da mãe, todas essas janelas que vão, essas pop-ups que vão sendo abertas, elas ficam gerando programas e vão o quê? Tirando, sugando toda a energia daquela máquina, daquele sistema operacional que vai entrando num processo de travar. A sua máquina mental começa a travar e você vai ficando cada vez menos operacional, com menos capacidade para lidar com essa sobrecarga no seu sistema. Tá claro isso? Tá bacana essa linguagem que eu tô trazendo? Vocês estão conseguindo... tá ficando claro? Tá legal? Dá um feedback aí, a gente gosta de saber o que vocês estão sentindo, né? O que tá rolando aí no coraçãozinho de vocês. Eu trouxe isso por quê? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que têm inúmeras janelas, né, de morte abertas, com tudo isso que a gente está falando, né, com todas essas emoções negativas, essas experiências negativas, e ela não entende por que ela não tem energia, por que ela não consegue sair daquela situação, ela não percebe por que ela não consegue dar o primeiro passo. Porque é importante que cada uma dessas caixinhas, elas precisam ser olhadas e precisa alguém lá com o mouse ir fechando aquele xizinho da pop-up. Você precisa ir fechando cada uma dessas janelinhas. Fechar a janelinha do medo, fechar a janelinha da humilhação, fechar a janelinha da ofensa, fechar a janelinha do fracasso, fechar a janelinha da traição, da desconfiança. Por quê? Porque quanto mais janelas abertas, quanto mais pop-ups abertas, mais filhotes de pop-ups você vai criando. Quanto mais janelinhas abertas você tem, janelas de morte, mais você vai criando filhotes dessas janelas. Você fica sem espaço para as janelas de vida. Você fica completamente travado, paralisado e gerando trauma, gerando problema, gerando dor, e tudo isso vai esgotando a energia do seu campo mental, esgotando a energia do seu corpo emocional, né? Fazendo com que você não tenha nenhuma vontade, alterando a frequência do seu mental superior, que é onde está instalada a sua vontade, a sua força, a sua perseverança. Todo esse sistema desses três corpos, mental superior, mental concreto e corpo astral, essas energias vão sendo drenadas de tal forma que você entra num pã. É assim que faz? Quando dá aquela travada na pop-up no sistema, né? Não é? Aquela janela assim, fica pã. Então, você vai só até que trava o sistema operacional e você não consegue mais dar conta de movimentar aquele sistema operacional. Porque você, em vez de resolver as janelas de dor, de morte que estão abertas, em vez de você olhar
para a raiz dos seus problemas, em vez de você enfrentar cada uma dessas janelas de morte que estão abertas no seu sistema operacional, você vai tentando fingir que isso não acontece, tentando viver outra vida, e aí você esquece de uma coisa chamada frequência. Não adianta você querer ter uma vida nova e dizer, eu não quero mais saber do passado, deixa pra lá. Eu não quero mais olhar para isso, eu vou viver uma vida nova. Aí você muda de país, você muda de cidade, você muda de emprego, e aí você percebe que voltam a abrir exatamente as mesmas janelas. Por quê? Porque a frequência daquela dor, a frequência dos eventos traumáticos instalados, a frequência das pop-ups que já estão completamente rodando no seu sistema, as janelas e os softwares ali, os programinhas que estão sendo instalados e roubando toda a energia do seu sistema operacional, vai cada vez mais te tirando a energia, te sugando e fazendo com que você entre num estado de paralisia. E aí você fala, não tenho mais o que fazer. Eu vou me entregar, eu prefiro às vezes nem mais existir, começam a abrir as janelas do suicídio, as janelas da desistência, as janelas da vontade de não estar mais aqui, né? O desequilíbrio emocional começa a ficar em níveis mais estratosféricos, porque você já não tem nem mais lucidez para rodar as suas janelas de vida. Isso, Su. Eu falei isso no começo. O Augusto Cury chama isso de janelas killer. E as janelas de vida são as janelas light. E tem também as janelas neutras, né, que a gente chama. Eu tô chamando de vida e morte, porque eu acho que fica, no português, fica mais tranquilo. Uma das coisas que a gente vai falar de janelas de vida é modelagem, né? Uma das janelas de vida é modelagem, não é copiar ninguém, mas modelar o conhecimento, modelar pessoas que têm o resultado que você deseja. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas voltando então a falar dessas janelas de morte, toda vez que eu tenho um tanto de janelas de eventos traumáticos, de dores abertas, e eu vou gastando toda aquela energia do meu sistema operacional, eu vou deixando aquilo afetar o quê? O meu corpo mental superior, que é onde está o centro da minha vontade, a minha fé, a minha perseverança, né? Depois, o mental concreto, que tem ali a nossa inteligência, o nosso raciocínio também fica embotado, fica afetado, você não consegue pensar saídas, o seu mental concreto não consegue ver saída. É igual um rato dentro de um labirinto, não consegue ver nada disso, né? Então, e depois a gente tem esse corpo astral, que é onde ficam as nossas emoções. Essas emoções também ficam completamente contaminadas por essa frequência, então você não consegue sentir alegria, você não consegue sentir paz, você não consegue sentir amor, você só consegue sentir dor. E aí o que a gente estava falando também, a gente falou das janelas killer, como a Surama voltou a falar disso, né, que a gente falou lá no comecinho, tem as janelas killer, que então são essas janelas de morte, as janelas light, que são as janelas de energia de vida, e as janelas neutras, que são o banco de dados, que não é isso que interessa pra gente agora. Ali estão dados, informações, a parte numérica, lógica, de raciocínio lógico, que não tem a ver com a gestão, né, da saída, né? Então é mental concreto, que precisa, então, ver a saída, sair dessa roda, né, de dor. Isso tudo vai acontecendo quando eu tenho uma inúmera quantidade de janelas de morte, então, abertas no meu sistema operacional. Ótimo. Falamos aqui emoções gerais, né, e situações, né, que a gente trouxe. Eu queria que você parasse. Aí Marilda colocou, nossa, não te falei nada, como você sabe tudo isso de mim. Ufa, tava esquecido. Ai, gente, é que assim, ser humano é tudo gente igual, a gente é tudo igual. A mesma dor de barriga que dá aqui, dá aí. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá. Então, tudo isso é uma questão da gente ir para buscar o autoconhecimento e o conhecimento, porque o conhecimento liberta a gente, né? A gente se conhecer e conhecer aquilo que
temos, né, de informação, trazendo isso para dentro de nós, fazendo esse outsourcing de informações, trazendo tudo isso para poder tentar sair dessas situações que nos levam, então, para esse bug, esse pan de tela, né? Então, falamos bastante disso, coisas que vão fazer com que você fiquem com essas janelas abertas. A gente falou mágoa, ciúme, humilhação, não merecimento, surras, espancamentos, escárnios, alcoolismo dos pais, abandono, rejeição, abuso, dívidas, ofensas, humilhação, vício, separação e tudo mais. Eu queria trazer essa visão para vocês de... Nós vamos falar disso, Célia, como é que a gente faz para fechar as janelas? A gente vai falar disso, fica tranquilo. A primeira coisa que eu queria falar e dizer para vocês, assim, toda vez que eu tenho um monte de janelas, né, de morte abertas, foi o que eu já tinha falado, a gente entra num processo de paralisia. Gente, eu tô repetindo um pouco porque eu tô vendo um monte de gente entrar e aí eu tô dando um repeteco na base aí, para o pessoal pegar, para não ficar desconectado com o que a gente vai falar depois. Por isso que eu tô repetindo um pouquinho, repetindo. Mas eu não vou repetir mais não, daqui para frente a gente vai. Quando a gente tem, então, esse monte de janelas de morte abertas, a gente percebe que o sistema buga, ele paralisa. Toda a energia roubada do campo mental inferior, do campo mental superior e do corpo astral, você vai ficando sem energia e sem forças para poder mudar essa situação. Todo mundo que está com essa paralisia, ela tem a sensação de impotência, de que ela nunca mais vai conseguir sair dessa frequência, dessa situação, porque de fato é uma frequência difícil de sair. É muito mais fácil a gente cair no negativo para sair daquilo que está nos absorvendo, nos sugando. É um esforço muito mais, né, potente que a gente tem que fazer. É uma decisão, porque precisa do centro da vontade. A vontade precisa estar bastante conectada. Mas a gente tem como fazer. Eu só queria trazer uma reflexão para você. Eu vou trazer uma questão muito simples, que vai começar a fazer você fechar as suas janelas. Eu vou trazer uma janela muito dolorosa, que muitas pessoas passam, muitas pessoas não têm coragem de falar sobre ela, que é a janela do abuso. Seja o abuso moral, o abuso sexual. Aquele abuso dura na sua vida 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí você imagina que você tem 10, 15, 20 anos e você passa por esse abuso. Abriu uma janela killer, uma janela de dor, uma janela de morte, com uma potência. Ela tem uma capacidade de sugar a sua energia. Você pode ficar só nessa janela durante anos, dias, horas, milênios. E aí eu digo para você, imagina uma pessoa, uma menina ou um homem que passe por um abuso aos 10 anos e abre essa janela killer tão poderosa, essa janela de morte tão poderosa. E aí aquilo durou 30 minutos e foi uma dor avassaladora. Mas ela nunca permitiu que essa janela se fechasse por raiva, ódio e outras janelas de morte que retroalimentam a janela do abuso. A raiva, o orgulho, o ódio, o desejo de vingança. E os outros abusos que vão vindo na subsequência, porque quando a frequência é aberta e não é olhada, você começa a atrair mais do mesmo. Imagina que essa pessoa que não se permite perdoar, que não se permite fechar essa janela de morte. Eu deixo uma pergunta para você bem difícil de responder. Imagina que passa uma década, 2 décadas, 3 décadas. 30 anos depois, essa janela ainda está aberta, consumindo toda a energia. Aquela pessoa, aquela criança que tinha 10 anos, agora tem 40. Eu faço uma pergunta e queria que vocês me respondessem. Quem é o pior abusador dessa pessoa?
aquele abusador que abusou dela durante 30 minutos, ou ela que continua se abusando, deixando essa janela de morte aberta no seu próprio campo mental, dentro da sua memória. Se recusando a olhar para esse trauma, se recusando a fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Quem é a pessoa que está sendo mais cruel? Aquele abusador ou a própria pessoa? Que continua durante 30, 40, 50 anos, retirando de si mesma a possibilidade de uma vida nova, de se reinventar, de ser feliz novamente, de ter uma nova possibilidade, de reescrever a sua própria história. É muito fácil, às vezes, a gente falar, né? Pode ser que alguém que tenha passado por isso diga assim, Gel, mas isso é injusto, não tá certo. Isso é uma coisa absurda, e eu não tô fazendo aqui apologia, né? De que um abusador é menos ruim do que você que não tá deixando essa situação ir. Eu só tô dizendo para você, para esse cara que fez isso, para essa mulher que fez isso, que cometeu o abuso, que cometeu o crime, é cadeia. Aqui não tem essa, a gente não tá passando a mão na cabeça de quem cometeu esse ato fraudulento. O que eu tô dizendo para você é, se você entra nessa frequência e deseja nunca mais sair dela, como é, né, que você pode aceitar que é você mesmo que está se fazendo o maior mal que você podia fazer para alguém na vida. A Lurdinha falou, eu entendo o questionamento, mas é muito difícil entender esse processo. Eu entendo, Lourdes, perfeitamente. Eu entendo e é difícil, mas não é impossível. E o que eu tô falando aqui é de um roubo real e verdadeiro. Toda vez que eu decido não perdoar, toda vez que eu decido ficar presa a um sentimento de ódio, a um sentimento de autojustiça, eu não consigo virar o jogo, porque tudo é na mente, tudo está na nossa mente, todas essas significados e símbolos que a gente tem das coisas da vida estão dentro da nossa mente. Né? E a Isis colocou, muitas vezes é cômodo ficar no sofrimento. Sim, porque você entra num processo de justificativa e aí a gente vai falar de uma coisa que chama ganhos secundários das janelas de morte. Toda vez que eu percebo, inclusive, que quando eu tenho uma janela de morte aberta, eu tenho ganhos secundários com ele, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação de abuso. E aí toda a família, não é sempre assim que acontece, né? Porque muitas vezes a pessoa passa pelo abuso e a família ainda fica contra. Mas imagina que a família foi lá, defendeu, e aí foi lá e cuidou, e aquela pessoa entrou, então, numa situação de conforto. Porque todo mundo tá ali, ai, coitadinho, não sei o quê, e ela começa a gostar daquela situação. Ela consegue também manipular as coisas, porque ela tá com aquela janela de dor aberta. Eu falei do abuso porque eu acho que é a coisa que mais horrível, né? Mas isso tá ligado a qualquer coisa, bullying, humilhação, problema com o pai, problema com a mãe, pai alcoólatra, mãe bêbada, pai violento. Todo mundo aqui tem uma história triste para contar. E eu quero que vocês percebam que todas essas janelas abertas, e abre mais uma, 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 e você vai abrindo, 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 sem se dar ao trabalho de ir lá e falar assim, eu preciso ir nesse lugar, eu tenho que ir nessa dor, eu tenho que compreender essa dor e eu preciso ir lá naquele xizinho e fechar essa janela. E agora eu vou atrás de outra e eu vou entender aquilo que está acontecendo e vou fechar outra janela. Você precisa tomar uma decisão e ter força de vontade para parar de ter a sua energia minada, para que você possa fazer uma vida diferente. Ou você quer esperar morrer para ter uma vida nova? Para quem acredita em reencarnação, não vejo nem vantagem, né? Eu acho que até tem vantagem para aquela pessoa que acredita que morreu, acabou. Porque a pessoa fala assim, deixa eu morrer
que aí eu vou pro paraíso, acabou, não sofro mais. Agora, quem acredita em que tem outras vidas, ou que tem uma vida pós-morte, nem que seja uma, né? E os cristãos acreditam que vão ressurgir e tudo mais. Você quer ressurgir com o teu corpo mental, com o teu corpo espiritual todo cheio de bug? Eu quero ir pro além, gente. Eu quero ir limpinho, alvo mais que a neve, né? Dá licença de eu ir começar a fechar algumas janelas. Adorei isso. Esse é o espírito. Tem coisas que vão ser mais difíceis, que você vai precisar de ajuda, que você vai precisar de amigos, que você vai precisar de terapeuta, que você vai precisar de exercício para poder resolver, para sair da inércia. Porque quanto mais janelas abertas, mais na inércia você vai ficar. Quanto mais na inércia você ficar, mais você vai chafurdar nessa paralisia. O sofrimento continua no outro plano. É isso mesmo, Fátima, eu também acredito nisso. A Marta está perguntando, como identificar essas janelas? Janelas de morte, Marta, estão ligadas com todo e qualquer tipo de evento traumático e doloroso que você sofreu. Por exemplo, não necessariamente, você tem que pensar assim, meus pais brigavam muito quando eu era criança. Quando você lembra desse evento, dói? E se dói, é uma janela de morte que está aberta. Se a sua vida hoje, situações do seu presente são influenciadas por coisas do passado, eventos que aconteceram com você antes, são janelas de morte, tá? Então, se você reage, por exemplo, você entra num emprego novo, chega lá, quando você chega lá, você olha, você acha que todo mundo tá rindo de você, te rejeitando, que as pessoas estão fazendo o escárnio da sua cara, você vai automaticamente pensar, janela de morte aberta, né? Janela de morte aberta. Você vai perceber que lá no passado você chegou na escola e os coleguinhas fizeram bullying, alguém riu, tudo que você sentir que tem dor naquilo, que aparentemente não teria motivo nenhum para ter. E aí você percebe, aqui tem uma janela de morte. Depressão, tristeza, ansiedade, medo, desconfiança, traição, separação, tudo isso, calúnia, mentira, tudo isso são janelas de morte e você percebe que elas estão ativas se elas causam dor ao lembrar. Se você foi lá e conseguiu ressignificar, fechou o xizinho, ela não vai deixar de existir, aquela janela, mas ela está fechada, ela perdeu o poder sobre você. É isso que você precisa perceber. A Adri colocou aqui, vivi situação de abuso e a família não percebeu, mesmo eu contando. Nunca deixei meus filhos dormirem na casa de ninguém. Tá vendo? Isso é uma situação de uma janela de morte, né, que a Adri viveu, de abuso, que é extremamente traumático. Quando não ressignificado e resolvido, a gente tem o medo. São janelas que alimentam outras janelas. Então, ela passou pelo abuso, tem a frequência do abuso. Dentro da frequência do abuso tem a raiva, tem o medo, tem a desconfiança. Então, ela nunca sentiu segurança de deixar os filhos dormirem na casa de ninguém. Nem mesmo daquelas pessoas que talvez ela tenha 100% de certeza que nunca fariam nada com os filhos dela. Por quê? Porque é uma coisa irracional. É algo que você não consegue controlar. Por quê? Porque você não resolveu a frequência do abuso. Você não conseguiu ir lá e resolver aquilo que foi a janela principal, né? E tem então as outras janelinhas que ficam ali alimentando e retirando a energia por conta daquele processo, daquele evento traumático, tá? A Surama colocou, aquelas pessoas que não conseguem tirar um projeto do papel, deve ter uma janela que os paralisa? Com certeza, tá? Alguma situação, algum evento, algum sentimento, né? Que faz com que você simplesmente não consiga destravar e ir. Então, são aquilo que a gente também chama de bloqueio. As janelas killer, as janelas de morte, nada mais são do que o quê? Bloqueios que estão instalados, né? Então, janelas de morte são pequenos programas de bloqueio que foram instalados com diversos tipos de nome. Como que a gente tira os bloqueios? Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente começa a detonar isso? Mudando a frequência.
olhando para as coisas e mudando a frequência, dizendo: eu não vou ficar nesse lugar, eu vou sair desse lugar. Eu preciso, então, abrir janelas de vida. Como é isso, Gé? O que são essas janelas de vida? A gente vai explicar agora. Significa que você vai começar a criar ações, que são essas janelas de vida, que vão fazer que você consiga saltar a sua frequência de energia. Que você saia dessa frequência do medo, da morte, do abuso, da tristeza, né? Que tirem você dos pactos que fizeram contra você, né? Do sentimento de ser usado, das acusações do passado que você mesma faz contra você, né? Da falta de felicidade, da contenda, da confusão, da facção, do rancor, da raiva, da amargura, da improdutividade, da escassez. Eu tô trazendo aqui um monte de janela para vocês olharem. Tudo isso são janelas de morte, né? Medo, todas as palavras de maldição proferidas a seu respeito, a energia infernal, né? A energia do medo, a questão, a janela de ter que agradar todo mundo, né? Então agora vocês vão tomar decisões de fechar essas janelas, de olhar para esses bloqueios. E é isso que eu queria que você pensasse. A decisão está dentro de você. Você precisa dizer assim: chega, eu hoje identifico e eu fecho essa janela dos pactos que fizeram contra mim, de toda a difamação que fizeram contra mim. Como que se fala assim: ah, isso é mágico, já não, é uma decisão dentro de você. Você fala: eu não vou mais deixar que o medo, que a tristeza, que o fracasso sejam alimentados por esse sentimento de que, falaram mal de mim. Falaram mal de mim, problema de quem falou mal de mim, não é problema meu. Eu vou então mudando a minha frequência, eu vou entendendo que quem está no controle, quem precisa tomar decisões, quem precisa governar, gerenciar o meu corpo mental, o meu corpo emocional, sou eu que dou ordem, não importa o que pensam de mim. Gente, eu já passei tanto escárnio, tanta humilhação, sabe? Eu fui uma criança muito sacaneada, aquilo me doía tanto, eu me sentia tão mal na minha própria pele. Chegou um momento que eu falei assim: dane-se, eu não quero mais saber, né? Eu sei a potência que eu sou, não importa o que os outros pensam. É essa decisão que está lá no seu corpo mental superior que você precisa tomar. Eu sei que pensamentos Deus tem ao meu respeito, pensamentos de mal, né? Ele não tem, ele tem pensamentos de bem, pensamentos de mal não pertencem ao seu projeto de vida. A centelha divina que habita dentro de você te planejou para você manifestar toda a glória, toda a divindade. Não planejou você para vir aqui, para você se sentir um bostão, não. Mesmo que hajam dificuldades, mesmo que haja um acerto de contas, você precisa entender assim: se foi um acerto de contas, eu já paguei. Se não foi um acerto de contas, agora eu vou fechar essa janela e eu vou viver uma vida gloriosa. Porque eu vim aqui para governar a minha vida. Eu não vim aqui para ser pisado e ser tratado igual um escravo, igual um pano de chão. Porque em mim tem valor. Não importa se foi meu pai, não importa se foi minha mãe, não importa quem foi que falou que eu não prestava. Eu tenho Deus dentro de mim e nada que Deus cria é ruim. Tudo que vem lá de cima, tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é maravilhoso. Você precisa se conectar com essa manifestação. Você precisa ter essa força. Quanto mais verticalizado tiver a tua alma, quanto mais ligada no propósito, mais você vai ter certeza de que ninguém pode proferir palavras de maldição a seu respeito. Ninguém. E aí você começa a fechar janela por janela. Janela de morte por janela de morte. E vai então começando a ter força para abrir as janelas de vida, né? E eu trouxe aqui para vocês algumas janelas que eu achei muito interessantes, tá? Uma, a janela do aprendizado. Essa janela é fodástica. Quem tá no Terapeuta Master, eu acho que entende do que eu tô falando. A cada dia que você aprende uma coisa nova e que você põe em prática, você tá abrindo uma janela de vida. Essas janelas têm imagens na nossa memória? Sim, sim. Aquilo que eu falei, Fafá, tudo que aconteceu com você, quando você fecha o olho e lembra de uma discussão entre o seu pai e a sua mãe, é uma janela de morte.
E se ela estiver recheada de sentimento, ela está ativa. Se ela afeta os seus relacionamentos e a sua forma de viver e pensar no hoje, afeta a sua vida. Significa que a janela está ativa. Se você consegue olhar para um evento traumático do passado que te doía e parou de doer, quando você olha, a janela de morte ela está inativada, ela não está mais roubando a sua energia. Não tem como você apagar uma coisa que aconteceu. Você simplesmente conseguiu inativar e ela parou de te sugar. E você consegue direcionar a sua energia para jogar numa janela de vida. A Surama colocou aqui, por que será que muitas vezes, quando estamos decididos a nos valorizar, às vezes bate uma vergonhinha? Imagino que deve ser a mente viciada, certo? Sim, porque dentro de você existe uma janela de morte que diz que você não tem o direito, que você não tem valor, que você é pano de chão. Quem é você para achar que você tem o direito de querer governar alguma coisa? Isso são palavras proferidas. Isso são sentimentos que foram impressos em você e que viraram janelas de morte. Essa vergonhinha é o medo de ser humilhada. É o medo de alguém virar e falar assim, deixa de ser ridícula, né? Tá aí querendo fazer o quê? Quer aparecer? É isso que você quer? Né? Por quê? Porque a pessoa também tá ferida e ela vai ferir você. Certo? E você tem medo de que aconteça a mesma coisa que já aconteceu no passado. Que é você tá lá plena, maravilhosa, feliz da vida e alguém ir lá e cortar o seu barato. E dizer, ó, você é uma idiota. Você não tem valor nenhum, você tá pensando que você quer fazer o quê? Você quer ser artista, quer ser cantora? Né? Sim, Marta, é um tipo de autossabotagem. Por quê? Porque como não é um evento real do momento, é algo que está linkado com um evento do passado, e eu começo a responder no presente com a frequência dessa janela que está ativa, porque eu não tratei, eu não sarei aquele evento negativo, eu não consegui ressignificar. Então, como a janela está aberta e ativa, eu, antes mesmo de conseguir fazer algo novo, eu já sou contaminada pelaquela frequência daquela janela de morte. E aí eu entro no processo de me sabotar. Quer dizer, eu não vou nem fazer, eu vou nem tentar. Porque se eu tentar, vai acontecer aquilo que no passado me aconteceu. Então eu já me auto-saboto, eu nem entro na possibilidade de tentar algo novo, né? E antes mesmo de eu fazer algo novo, eu já me boicoto, eu já me saboto para que eu não entre nem no risco de ser sacaneada ou ser criticado ou ser, enfim, né, rejeitado. Eu já faço aquilo. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina uma pessoa que na adolescência teve uma grande paixão, né, viveu um relacionamento amoroso, feliz, e de repente aquele namorado que estava com ela há 3, 4 anos simplesmente some, desaparece e fala, nunca mais quero te ver, e some. Imagina o trauma que isso gera naquele coração. A pessoa não tem nem ideia do que foi que aconteceu. Então, aquilo abriu uma janela o quê? De rejeição, de abandono, de não merecimento. Por que ele foi embora e não me deu nenhuma explicação? Será que eu sou tão merda assim a ponto de não merecer nenhuma explicação? Ponto. Abriu uma janela. Pá! Abriu a pop-up. A cada evento onde ela teria a possibilidade de conhecer uma outra pessoa, namorar, conhecer, aí ela vai numa festa, encontra alguém legal, não sei o quê. Quando começa a ver que existe uma possibilidade de começar alguma coisa, a pessoa fala assim, não, nem quero. Não é consciente, ela vai, põe defeito, ou ela mesmo faz alguma coisa para que aquilo não dê certo. Ela trata mal a pessoa. Existem vários mecanismos de autossabotagem, que na verdade são mecanismos de defesa, né? Muitos dos nossos mecanismos de autossabotagem, na verdade, são mecanismos de defesa para que eu não sinta dor novamente. É como se a sua memória, o seu corpo mental está falando assim, nem tenta, porque vai doer. Então, é um mecanismo de proteção. Quando eu estou me auto-sabotando, eu estou tentando economizar energia. O cérebro faz isso. O cérebro tem um mecanismo assim. Ele vive no passado 50% e 50% ele vive no futuro. É nesse lugar que ele gasta menos energia. Ele fica com pensamentos que ele já conhece no passado, ele fica ali e aquilo vai gerando depressão.
A mente fica viciada em ficar alimentando essas janelas killer. Toda dor, toda paralisia, tudo que tá ali, vai alimentando aquilo. Ou fica no futuro. A pessoa fica planejando coisas. Quando aquilo realmente acontece, ela se frustra porque não tem nem 1% parecido com aquilo que ela planejou. Então ela não consegue lidar com a realidade. A realidade é o hoje. Então ela está sempre fugindo do hoje para gastar essa energia no passado ou no presente ou no futuro. O cérebro, ele se acomoda melhor assim do que fazer as coisas no hoje. Fazer hoje é muito mais trabalhoso. Levantar e fazer o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo. Imagina que você cria um roteiro de trabalho para o seu dia. Eu vou acordar às 7, eu vou tomar meu café, eu vou sair para caminhar, eu vou estudar 2 horas, aí eu vou secar o meu cabelo e eu vou sentar para atender, eu vou atender 4 pessoas, eu vou almoçar, aí você cria toda uma rotina que você sabe que vai ser saudável, tá? Só que você acorda e aí você lembrou de um boleto que você tem que pagar daqui a 20 dias. O que você fez? Você saiu do presente, porque o presente gasta mais energia. Por quê? Porque eu vou ter que levantar, eu vou ter que caminhar, eu vou ter que fazer isso, fazer o exercício, eu vou ter que voltar, fazer o café, eu vou ter que ter disciplina de estar com a minha mente preparada para os horários. Tá? E aí o que o cérebro faz? Ele foge para o futuro ou foge para o passado. Ele vai ou dizer assim, nossa, eu tenho um boleto para pagar daqui a não sei quantos dias. E aí ele vai lá para frente, te tira a energia e aí você não consegue fazer o que você se propôs a fazer no presente, porque o presente gasta mais energia. E aí, ou então ele vai para o passado. Tá vendo? Você não vai conseguir mesmo. Para que você vai tentar isso de novo? Para que você vai fazer isso? Não faz isso não. E não vai dar em nada. Você vai fazer isso 1, 2, 3 dias e não vai conseguir nada. E aí você já entra naquela energia de paralisia e não faz nada por você. Por quê? Porque nesses 2 lugares você faz menos esforço. Nesses 2 lugares você faz menos esforço. Fazer o que precisa ser feito faz o seu cérebro gastar mais energia. E ele não quer gastar energia. Ele quer economizar energia. Tá? Então, isso que eu tô falando eu não tô tirando nada. Isso é neurociência. Tá? Por isso que os processos de disciplina, os processos de fechar as janelas passam por mudanças de hábitos. Né? Então, vamos lá. Como é que fecha? Tem que falar porque que horas são aí? Acho que já são 8h15, né? Então a live fica gigante. Como que eu fecho janelas de morte? Abrindo janelas de vida e ressignificando as janelas de morte, tomando decisões de olhar para os eventos traumáticos de outra forma, indo fazer terapia energética. Isso é uma parte que todo mundo pode fazer. Mas quais são coisas que realmente podem abrir sua mente para uma vida nova? 1, janela do aprendizado. Aprenda algo novo todo dia. 2, ensine algo novo para alguém todos os dias. Toda vez que você ensina algo novo, esse aprendizado fortalece dentro de você, ele enraiza dentro de você como uma força de uma verdade. Então, vai buscar o seu autoconhecimento, vai estudar, vai ler, aprende uma coisa nova, chega de noite, ensina para o teu filho, ensina para o teu marido, faz isso fazer rema no teu coração. Cria essa sinergia do aprendizado. Terceira janela, muito importante, é a janela do network, a conexão. O que é isso, Gel, que você está falando? Olha, vou dar um exemplo, eu queria que vocês que estão aí do Terapeuta Master dissessem se faz sentido ou não. A nossa comunidade de estudo gerou ou não gerou força para vocês fazerem mudanças que vocês sozinhas não fariam? Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando? Saber que as pessoas acolheram e escutaram a sua história de dor, mas não ficaram dizendo coitadinho e disseram, vem que a gente te ajuda. Vem que a gente vai ajudar você. Ninguém passando a mão na cabeça de ninguém, vitimizando ninguém, mas dizendo, vem nessa tua força. Vem que eu vou te ajudar. Essa comunidade faz com que você tenha mais energia para fazer a mudança. Então vamos lá. Primeira janela, aprendizado. Aprenda pelo menos uma coisa por dia. Segundo, ensine alguma coisa para alguém. Tudo que você está estudando, tudo que você está aprendendo, ensine para alguém, para o seu marido, ensina para o cachorro.
Se ninguém quiser te ouvir, fala com a sua borracha, ensina para ela, borracha. Olha, o corpo mental funciona dessa forma, janela killer, janela de vida, janela de... Fala com a tua borracha, não problema não, ensina para alguém. Aqui tem átomo, né? Aqui tem vida, tudo tem átomo, tudo tem. Fala com a planta, ensina para a planta, né? Depois, a janela do network, que é a janela da conexão. Você ir elevando a sua frequência, entrando em grupos que tenham o quê? Um alvo parecido com o seu, que tenham objetivos parecidos com o seu, que seja uma tribo que fale a sua língua. E aí você vai então entrando em padrões diferenciados de frequência. Isso vai fortalecendo a sua capacidade de fechar as suas janelas de morte. Quantas janelas de morte nós já fechamos juntas? Quantos processos dolorosos nós já fechamos juntas? Por conta das nossas aulas, por conta do ressoar, por conta dos atendimentos que vocês fizeram umas nas outras. Quanta sororidade foi gerada dentro do grupo? Vocês trocando atendimentos, ouvindo umas às outras em amor. Isso é network, isso é conexão, isso é ambiência. É exatamente o que a Silmara falou. Só de estar em ambientes onde as pessoas querem crescer é tudo de bom. Exatamente. Ambiência é uma janela de vida. Vocês precisam buscar esses ambientes, tá? Depois, uma das mais importantes janelas, modelagem. Gente, modelagem o que é? Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente fala assim comigo, Gel, com vergonha. Olha, eu vim fazer tratamento com você no começo, não era porque eu queria me tratar, não. Era porque eu queria ver como é que você faz o tratamento. E a pessoa fala envergonhada, preocupada de que eu vou ficar chateada. E eu acho isso uma das atitudes mais inteligentes que alguém pode ter. Por quê? Porque a pessoa vai lá e fala assim, tá ali a Gel. Eu vejo que o tratamento dela dá resultado. As pessoas estão mudando a sua vida quando passam no tratamento com ela. Eu quero ir lá e aprender com ela. Aí a pessoa vem fazer o tratamento comigo, ela está se tratando e está modelando alguma coisa. Entende? Tá tudo bem. Isso não é copiar. Porque cópia não funciona. Cópia não tem frequência. Quando você tenta copiar um comportamento de alguém, tipo, vou botar o pão na mesa e vou falar igual o fulano fala. E aí você não tem essa frequência, porque você não modelou, você copiou, você não deixou a frequência entrar, você vai parecer patético. Vai ficar ridículo. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo porque você realmente modelou aquele comportamento. Porque você olhou e falou assim, isso é legal, isso funciona, né? Eu queria falar algo específico sobre modelagem. Modelagem é se espelhar alguém que tem resultado que você quer alcançar. Modelagem é algo que você precisa para ser uma autoridade em algum assunto. Você precisa estar no movimento, você precisa estar onde aquelas pessoas podem trazer para você frequências, podem trazer inspirações. A Surama colocou, é bom que você pode ser inspiração, né, Gê? Exatamente isso, modelar alguém é se inspirar em alguém, não é copiar alguém. Você tem o seu conteúdo, que é todo seu, e aí você vai lá e admira aquela pessoa e você fala, eu gosto dos resultados que aquela pessoa tem e eu quero ter esses resultados. E aí eu vou lá e modelo e vou entender como ela fez, né? Entender que você precisa dar o primeiro passo para as coisas acontecerem e nem sempre você sabe como dar o primeiro passo. Então modelar alguém é uma forma de você fazer isso, né? Modele diversas pessoas e vá pegando chaves com diversas pessoas que vão te fazer prosperar em diversas áreas da vida. Então vamos dizer assim, eu tenho aqui na Gel um modelo de terapeuta que eu acho legal. Não, eu tenho ali na Ellen um modelo de terapeuta que eu acho legal. Eu tenho na Surama um modelo de terapeuta que eu acho legal. Então eu vou modelar a Surama, a Gel ou a Sônia como terapeuta. Mas, olha, a minha mãe é um exemplo de uma mulher que tudo que ela bota a mão, ela faz até o fim. Então eu vou modelar o comportamento da minha mãe. Eu quero então aprender sobre programação neurolinguística. Então eu vou ler livros de programação neurolinguística. A gente faz modelagem também através de conhecimento. Então eu vou lá
e falo, cara, como é que esse cara chegou onde ele chegou? Deixa eu ler a bibliografia dele. Deixa eu ver como é que ele fez para chegar lá. Quais foram os obstáculos que ele passou. Modelagem é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para você mudar a sua vida. É uma janela de vida muito, 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 muito importante, tá? Eu tenho umas anotações aqui que eu fiz, então eu vou falar. É muito importante modelar pessoas, mas ao mesmo tempo você precisa o quê? Criar a sua própria linguagem. Então, por isso que não pode ser uma cópia. Você olha aquilo, modela, diversifica e transforma. Isso vai começar o quê? A te dar ferramentas para você ir lá e fechar todas aquelas janelas de morte que você tinha aberto. Você vai ressignificando tudo aquilo que você deixou para trás, tá? E outras janelas muito interessantes. Essa janela é muito legal. Essa janela vai dar um bug na sua cabeça. É a janela de problemas. Como assim, Gel? Ame problemas. Ressignifique a sua relação com os problemas. Então, assim, toda vez que você vê um problema, você fala pro problema: problema, que bom que você chegou, porque eu sou a solução. Eu vim aqui para solucionar você. Quando você ressignifica o que significa problema, tem gente que fala assim, tô fugindo de problema. Gente, as pessoas que fogem de problema, elas só estão abrindo janela killer, não estão fechando nada. Quando eu falo, reprogramo isso na minha cabeça e digo assim, eu amo problema. E eu vou olhar para todos os meus problemas e eu vou lá e vou resolver problema por problema. E além de resolver os meus problemas, eu também vou resolver os problemas da humanidade. Eu vou virar um resolvedor de problema. Um terapeuta é um resolvedor de problema. Né? Não é para você ficar resolvendo o problema dos outros, se metendo na vida dos outros. Não é disso que eu tô falando, não, gente. Eu tô falando que você, tudo que você fizer na sua vida, que você encarar como uma atividade que você precisa fechar aquela atividade e mitigar todos os problemas que existem nela, você vai se tornar uma pessoa muito mais assertiva e, inclusive, vai lidar muito melhor com os eventos traumáticos que vierem até você. Porque você vai olhar para o medo e vai falar, medo, você é um problema na minha vida. E eu vou, então, tratar de você. Eu vou cuidar para você parar de me atrapalhar. Então, ame problema. Ame problema e se coloque em vias de resolver. Essa é a grande sacada dessa janela de vida. Fez sentido para vocês? Fez? Fez sentido, gente? Interaja aí comigo que eu tô me sentindo falando sozinha. Ai, pronto. Depois, eu tenho a janela do investimento. Que merda é essa, Gel? A janela do investimento é o quanto você tem investido em você. Quando a gente começa a investir na gente, a gente sai do vitimismo. Tá? A janela do investimento é uma coisa que você tem que pensar assim, quando eu invisto em alguma coisa, eu preciso ter lucro. Então, investir em você significa que você precisa dar lucro. Você precisa investir energia em resolver a sua própria vida. Essa energia, ela é importantíssima, isso é uma janela de vida. Quanto você tem gastado de energia em investimento em você mesma? Curso, terapia, tratamentos, autoconhecimento, tudo isso é investimento. Tudo isso é investimento. Comer bem, fazer exercício. São todos investimentos que você está fazendo na pessoa mais importante do mundo, que é você. Porque se você não conseguir fechar essas janelas de morte, se ajudar, você não vai conseguir fazer isso por ninguém, tá? Depois tem a janela da mentalização, que é aquilo que a gente estudou lá no Cabalho, né? O mundo é mental. Então eu começo o quê? A mudar a minha forma, a minha percepção do mundo, da vida. Eu tenho que olhar para os valores que eu tinha como justiça, como aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Para todo esse processo de dualidade, né? Para aquela coisa dos meus direitos. Você vai ter que começar a repensar esse mundo.
né? A entender que tudo que chegou até você, de alguma forma, todo o abuso, toda a dor, todo o abandono, toda a rejeição, você atraiu e você tem o poder, através da sua mente, através da cura da sua mente, através da cura dos seus processos, você tem o poder de ir um dia após o outro, um dia após o outro, construindo um futuro melhor. Tem uma frase que diziam para mim e para os meus irmãos, quando a gente era pequeno. Meu pai tinha um problema cardíaco, ele era muito, enfim, ele sofreu um infarto com 33 anos, a gente teve uns processos bastante de insegurança ali. E aí havia algumas dificuldades financeiras, problema de pagar a escola, durante um tempo que ele ficou bastante doente, a gente ficou em situação assim precária mesmo, a escola deixava a gente frequentar, depois a gente teve que ir para a escola pública, nós não éramos acostumados a ir para a escola pública, né? E aí uma das frases que eu ouvia muito na família era: esses filhos do Márcio não vão dar em nada. Coitados, eles não têm futuro. Eu lembro disso, que aquilo me deu tanto ódio, tanta raiva, né? E eu prometi para mim mesma, não importa o que aconteça comigo, eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser. E hoje, as mesmas pessoas que falaram isso, olham para mim e para os meus irmãos e dizem assim: nossa, os filhos do Márcio, nossa, meu Deus do céu, são aqueles filhos que, nossa, que pessoas incríveis eles se tornaram. Não existe nada, nenhuma sentença que joguem sobre você que você precise aceitar. A sua mente, ela é a sua defesa, é o seu escudo e é o seu broquel. Você precisa estar com seus pensamentos totalmente fixados na sua identidade. E é impressionante hoje, porque realmente meu irmão está super bem, minhas irmãs, está todo mundo vivendo bem as suas vidas. E essas mesmas pessoas hoje elogiam. E elas não falaram isso por maldade, é porque o cenário era difícil, comparado com a vida das outras crianças, a vida das outras pessoas naquela época da nossa vida. Né? Uma mudança de padrão de vida, um vendaval, meu pai, né, quase batendo as botas, aquela situação toda, e a gente passando por todas aquelas dificuldades financeiras realmente graves, né? E a gente tendo que viver. E eu ouvi aquilo, eu falei: não vai acontecer isso comigo. Não vai acontecer isso comigo. Não vai acontecer isso com os meus irmãos. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que isso não se cumpra. E não se cumpriu. Né? Hoje, então, nós somos aquelas pessoas mais admiradas. Né? As pessoas admiram e falam: nossa, os filhos do Márcio. Ai, mas que coisa. Né? A Virna colocou aqui: tive essa mesma experiência na minha infância. E é isso. E mesmo você sendo uma criança, você pode conseguir ter esse poder de usar a sua mente, a sua criatividade, a sua imaginação a seu favor. É por isso que a gente precisa ensinar as crianças que elas têm esse poder, porque a janela da mentalização é a janela que te liberta de toda a prisão. É a janela que ressignifica todas as janelas de morte. Quando você entende que o poder de ser feliz está dentro de você, quando você percebe isso, e você fala: o poder está dentro do meu coração, está dentro da minha mente, está na minha conexão com o divino. É nesse lugar que eu vou ficar. É essa identidade que eu tenho. Ninguém vai dizer que eu vou fracassar, que eu sou um lixo. Eu não aceito. Eu nunca aceitei. Por mais que eu tenha sido tratada muitas vezes, pior do que um pano de chão. E fui, muitas vezes. Mas aí o que acontece? Eu consigo falar dessa janela. Olha que a gente estava falando de janela killer, né? Janela de morte, janela de vida. Eu falo isso, eu não esqueço que passou, mas quando eu falo, eu não sinto mágoa das pessoas que falaram, eu não sinto dor das pessoas que me amaldiçoaram, ou que disseram isso com coração bom ou com coração ruim, isso não importa, mas aquilo causou uma dor. Então, quando eu consigo olhar para isso, eu percebo que aquela janela foi fechada, e aí então meu sistema operacional está mais levinho para eu poder rodar o quê? As janelas de vida, para eu poder então manifestar o quê? Amor, paz, equilíbrio,
né? Para que eu possa cumprir o meu projeto de vida, o meu propósito. E essas outras janelas que eu tô trazendo para você são janelas que você pode ir lá, ó, pau! Eu vou usar isso para poder o quê? Acelerar, otimizar o meu sistema. Eu vou fazer limpeza ali no meu hardware, eu vou limpar aquilo, eu vou ajustar tudo, vou fechar essas janelas de morte, eu vou entrar num processo novo, né? Para que então você vá fechando janela por janela, deixando o seu sistema operacional leve, para que você possa fluir, né? Então, aqui também tem uma janela importantíssima, que é janela da comunicação, né? E ela é uma janela muito importante. E eu digo para você, use essa janela o tempo todo. Ela é de extrema importância, porque através da comunicação você consegue encontrar a sua tribo. Através da comunicação, você consegue colocar todo o seu aprendizado em movimento. E tudo que você precisa é estar em movimento. A janela killer te leva para paralisia. A janela de morte te leva para paralisia. A janela de vida te leva para movimento. E esse movimento é no agora, é no presente. Todas essas janelas que eu enumerei para vocês, janela do aprendizado, do ensino, da conexão, da modelagem, do problema, de amar o problema, a janela do investimento, da mentalização, a janela da execução. Faça coisas novas, né? Faça coisas novas sempre que puder, se possível todos os dias. Faz um bolo hoje, amanhã pinta um quadro, estimula a sua criatividade, né? Essa janela é muito importante também, que eu esqueci de falar, né? Fazer coisas novas, você precisa estar em movimento. Quem está em movimento não está nem no passado e nem no futuro. Quem está em movimento está no hoje. As pessoas que estão com a mente no passado ou no futuro, elas não conseguem fazer movimentos no agora, elas não conseguem tomar decisões, elas não conseguem sair do lugar, elas ficam presas com o sentimento de estarem amarradas, elas não conseguem sequer tomar uma decisão, porque elas estão presas nessas janelas de morte e elas estão flutuando entre viver no passado e no futuro, com a depressão ou a ansiedade. E aí é esse convite que eu te faço. Olhe para essas janelas que eu trouxe, a janela do aprendizado, do ensino, da conexão, da modelagem, do amar o problema, do investimento, da mentalização, da execução, a janela da comunicação. Use isso que em vez da sua bateria arriar, você vai ficar com o teu carregador lá em cima, você vai estar trabalhando sempre a 100%. E aí você começa então a conseguir gerenciar todas essas frequências traumáticas, falando, isso aqui não tem mais importância, por que eu tô olhando para isso? Fecha. Sabe por quê? Porque muitas vezes você fica na janela de morte, lá na briga do seu pai com a sua mãe, na separação do seu pai e da sua mãe. Gente, já passou 50 anos, já passou 40 anos, já passou 30 anos, deixa isso pra lá, fecha essa janela, fala, isso não é problema meu. Para com essa desculpa para ficar no vitimismo. Sai desse vício cerebral, desse vício mental, de ficar se vitimizando, de ficar lá no passado. Sai disso. Sai dessa merda. Sai desse ofurô de cocô. Usa a tua força de vontade, a tua energia, a tua força vital. Coloca todas as suas fichas na sua janela de vida. Não tem milagre, tem movimento. Não tem milagre, tem movimento. Você precisa fazer movimentos. Você precisa ir lá e abrir as janelas de vida. É um pouco injusto. As janelas de morte, elas abrem sem a sua autorização. Mas as janelas de vida é você que controla. E depende de você, da sua força de vontade ir lá e abrir. Você não tem como controlar alguns eventos que acontecem na sua vida. Mas você pode, com a sua própria consciência, ir lá e mudar o seu destino, abrindo as ferramentas que vão te ajudar a efetivamente mudar aquilo que passou, fechar tudo. Não é para esquecer, gente, não existe essa merda. Esquece, não existe, não dá para esquecer. Doeu, foram filha da puta mesmo, encheram o teu saco, te abusaram, encheram os seus pacovar, tá tudo bem. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque senão é você
É você que vai se roubar, é você que vai se abusar, é você que vai se maltratar, é você que vai se espancar, é você que vai se roubar, é você que vai se injuriar, é você que vai se difamar, é você que continua ininterruptamente, ano a ano, dia após dia, dia após dia, dia após dia, repetindo dentro da sua cabeça as torturas que fizeram com você. E eu digo que você é o seu maior torturador. Sai disso agora! Sai disso agora! Toma uma decisão, toma uma decisão. E eu falo isso com muita veemência porque é essa energia, é nessa frequência de ira santa, de falar assim, eu não aceito ficar nesse lugar. Se você não acionar isso dentro de você, você não sai dessa merda. Você fica lá no vitimismo. Se você não acionar essa frequência, essa energia, isso é uma frequência. Essa frequência de falar assim, tá aqui, a força tá em mim. Eu vou passar por tudo isso e eu vou ser feliz. Tá? Essa é a frequência da guerra, da luta, da alegria, de falar eu vou conseguir, e eu vou ser consistente, e eu vou fazer dia após dia, eu vou fazer o meu melhor. É isso que eu desejo pra vocês. Não tô brigando não, gente, é em amor. Tá bom? Eu amo vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos nos despedindo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta rapidinho, porque a gente já estourou o tempo, já em 9 minutos. A nossa amiga... A Surama colocou, minha top master, você é pura inspiração. Tô no bom caminho, que bacana, já venho fechando um bocado das de morte, abrindo um bocado das de vida. É isso aí, gente. Não, é isso aí, não esqueçam de andar com a sua turma, né? E outro recadinho, gente, vai tomar conta da sua própria vida, né? Vai cuidar de si, certo? Vamos fazer o que a gente precisa fazer por nós. A Fátima falou, porrada de amor. Gente, é com muito amor mesmo, é só frequência, né? Isso é só uma energia que eu quero que vocês sintam aí, para que vocês peguem essa frequência e falem, não vou morrer nesse lugar, não vou. Estão me condenando, estão me jogando no buraco, estão falando que eu não presto, que eu não vou ter futuro, que eu não vou florescer, estão jogando areia em cima de mim, estão tentando me enterrar vivo, mas eu não vou morrer aqui. Não vou! Aleluia, irmã, recebo. É isso, gente. Gente, vocês são muito, muito do louco. Nós vamos tudo escangalhar o quê? Com os traumas, tudo. Gente, não tem como botar trauma pra correr assim. Ai, medinho, faz favor, medo, você pode sair da minha vida? Você faz a gentileza? Medo, você tá me atrapalhando, medo. Poxa, medo, você podia fazer a gentileza de ir embora da minha vida? Tu acha que o medo vai embora porque tu tá falando assim com ele? Ele tem que ter medo de você? O medo tem que olhar pra você e falar assim, essa mulher aí, ela vai me comer viva, deixa eu ir embora daqui que aqui não tem lugar pra mim, não! A Isis falou, tô com um galo na cabeça, mas tá tudo bem. Ai, vocês são demais. Ai, gente, bora escangalhar os traumas, tudo! É nessa frequência. Negócio não é moleza, não. Ou você enfrenta a vida ou a vida te engole. Quer ficar, ai, janela aqui, é tudo aberto, o sistema tudo bugando, eu lá, tô sofrendo. Gente, para com isso. Para com isso. Roberta, vai pra casa do caralho, seu medo. É tipo isso, gente. Tem que ter energia, tem que ter frequência, tem que botar punch. Senão não tem solução, não. Vamos entrar nessa energia, nessa frequência de falar assim, eu não vou morrer aqui, eu não vou ficar afogada, eu não vou ficar atolada, eu não vou ficar nesse ofurô de cocô, não. Eu sou forte para poder escangalhar meus traumas, tudo. A aula de amanhã tá bonita, gente. Eu tô gostando. Eu tô falando tanto que chegou lá, a senhora falou assim, nossa, Gel, que aula é essa? A gente estava esperando fogos de artifício. Gente, calma. O conteúdo é bom. O conteúdo é bom, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Beijo, 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 beijo. Amo vocês muito. Soninha colocou, que super aula, Gel. Fantástica essa compreensão das janelas. Porrada de amor, gente, vocês são muito engraçadas, mas muito bom, cada comentário, cada carinho, cada presença, eu amo vocês demais, gente. Agora vamos dormir? Amanhã tem Terapeuta Master, aula exclusiva para essas terapeutas muito fodas. Amo vocês, muito, muito. Fiquem com Deus.